Olá, bem-vindo ao Prime Station. Rani é uma garota de 24 anos de Nova Delhi, na Índia, que morava com os pais e o irmão mais novo chamado Shintu. Desde muito jovem, Rani costumava estar cercada por seus irmãos e vizinhos, o que a mantinha longe de outras crianças de sua idade. Além disso, Rani também ajudava seus pais na confeitaria todos os dias, fazendo dela uma boa criança, até que finalmente ela conheceu um homem chamado Vijay, filho do amigo de seus pais. A família de Vijay era amiga íntima de sua família e eles também pretendiam combiná-la com Vijay. Eles se encontraram várias vezes e se aproximaram até que finalmente ficaram noivos e estavam prestes a se casar. Durante a preparação, embora ainda faltassem 2 dias para o dia D, a situação era muito animada porque toda a família e os vizinhos ajudaram nos preparativos. À tarde, um dia antes do casamento, Vijay, que recentemente voltou para casa depois de morar no exterior, pediu para encontrar Rani em um café. A princípio, Rani recusou, porque segundo a tradição, os noivos não deveriam se encontrar nos dias que se aproximavam do casamento, mas, finalmente, Rani veio acompanhada de seu irmão porque Vijay insistiu em se encontrar. Quando eles finalmente se encontraram, Rani contou a Vijay sobre a agitação em sua casa e que todos estavam ocupados se preparando para o dia. Ela então perguntou por que ele queria conhecê-la. Em vez de dar uma surpresa ou uma boa notícia, Vijay de repente pediu para cancelar o casamento, onde a cerimônia já havia sido preparada. Não apenas cancelando o casamento, Vijay também não pretendia falar diretamente com os pais de Rani, mas apenas contaria a eles por telefone. Assim que Rani chegou em casa, ela foi direto para seu quarto, ignorando todos que estavam ligando para ela e pedindo que ela saísse para conversar. De volta ao passado, ao momento em que Rani e Vijay estavam namorando. Eles se conheceram quando os pais de Vijay visitaram a loja dos pais de Rani. Desde então, Vijay frequentemente se encontrava com Rani e eles continuaram se vendo e chamando-a de rainha, até que finalmente, Vijay expressou seu amor por Rani. Todas essas memórias giravam na cabeça de Rani, que estava silenciosa e sozinha em seu quarto. Ela ainda estava surpresa com o fato de que o homem que ela tanto amava teve coragem de terminar com ela e cancelar o casamento quando o dia estava contando as horas. Todos os envolvidos com o casamento ficaram tristes com o que aconteceu com Rani. Seus pais e avó faziam o que podiam para animá-la porque não queriam vê-la afogada em tristeza. Após o fracasso de seu casamento, Rani ainda insistiu em partir para sua lua de mel em Paris e Amsterdã com as passagens fornecidas desde o início. Portanto, para a felicidade de Rani, seus pais finalmente permitiram que ela fizesse a viagem sozinha para a Europa. Chegando em Paris, felizmente, Rani era bastante fluente em inglês. Ela conseguiu se comunicar com o taxista e finalmente chegou ao hotel. Rani também informou sua família por videochamada e teve tempo de perguntar se Vijay havia ligado, o que acabou não acontecendo. Sua mãe pediu que ela voltasse para casa assim que as férias acabassem porque ela tinha medo dela. Depois de conversar um pouco, Rani, que estava cansada da longa viagem, decidiu encerrar a ligação e foi dormir, mas de repente, alguém estava se agarrando no quarto ao lado dela e o barulho era tão alto que a acordou de dormir. Rani então foi até a sacada do quarto e conheceu Lakshmi, uma meio francesa meio indiana que trabalhava como funcionária de um hotel. Enquanto fumava casualmente, Lakshmi disse a Rani que estava apenas ficando com um homem que acabou de conhecer. Rani ficou chocado ao ouvir isso. Naquela noite, Rani foi ao restaurante mais próximo para comer alguma coisa. Ela não entendeu nada do cardápio e escolheu aleatoriamente um prato, que ficou tão estranho para ela. Ela saiu para vomitar, e a cereja no topo, tinha um grupo de turistas japoneses que a viram vomitar e levaram a foto dela. Em pânico, ela imediatamente fugiu até que finalmente foi parada pela polícia por agir de forma suspeita. Rani quase foi levada ao escritório de imigração porque ela não falava francês e deixou o passaporte no hotel, mas felizmente Lakshmi apareceu. Ela conhecia o policial e conseguiu convencê-lo a soltar Rani. Rani então conversou com Lakshmi, que aparentemente já tinha um filho de um relacionamento com seu namorado. Ela também ficou chocada ao saber que o nome completo de Lakshmi era Vijay Lakshmi, o nome que a fez se lembrar do homem que acabou de terminar com ela. No dia seguinte, Rani, que ainda estava cansada após o incidente de ontem, ligou para a avó e disse-lhe para dar um passeio. Seguindo as palavras da avó, Rani se arriscou a sair do hotel e foi passear, mas a situação ali deixou Rani ainda mais frustrada porque ela viu muitos casais de férias. Um deles até pediu a Rani para tirar uma foto deles. Isso a lembrou ainda mais de Vijay. Entediada com Paris e deixando-a ainda mais triste, Rani decidiu ir ao escritório da agência de viagens para reembolsar sua passagem e voltar para a Índia, mas quando ela estava a caminho de seu hotel, um ladrão a parou em um beco tranquilo e tentou levar a bolsa dela. Felizmente, um homem apareceu de uma janela acima deles e assustou o ladrão. Rani, que ainda estava em pânico, contatou Lakshmi, que disse a ela para se encontrar em uma boate, mas quando ela estava esperando por Lakshmi, alguém deu a ela álcool que imediatamente a deixou bêbada. Ela então começou a tagarelar sobre sua vida chata na Índia na frente das pessoas e de Lakshmi. Ela contou a história de como sua família era rigorosa em sua cidade natal e sua irônica história de amor com Vijay, principalmente sobre o quão cruel ele foi ao terminar com ela pouco antes do casamento. Naquela noite, pela primeira vez em sua vida, ela sentiu a liberdade que nunca teve em toda a sua vida. Mais tarde, quando eles chegam ao quarto de hotel de Rani, Rani recebeu uma videochamada de sua família, mas como ela estava muito bêbada, Lakshmi decidiu atender a ligação.
O pai de Shintu e Hani estava muito absorto com a sensualidade de Lakshmi, até a avó pensou que eles estavam assistindo a um filme adulto. No dia seguinte, Lakshmi levou Hani a uma loja de roupas para experimentar algumas roupas sensuais, mas como Hani não gostava muito do estilo e nunca experimentou essas roupas, ela decidiu escolher algumas que despertaram seu interesse. Lakshmi então decidiu ajudá-la a escolher o que mais lhe convinha. Quando Hani estava experimentando as roupas no provador e tirando algumas selfies, ela acidentalmente enviou uma das fotos que deveriam ser enviadas de Lakshmi para Vijay. Depois disso, eles continuaram a viajar por Paris e visitaram a casa da tia de Hani, que morava não muito longe dali no dia seguinte. Eles sentiram pena de seu sobrinho por ter falhado em seu casamento e encorajaram Hani para que suas férias realmente a fizessem esquecer sua tristeza. Em vez de ser levada pela tristeza, graças ao encontro com Lakshmi, ela lentamente conseguiu se livrar de mente de Vijay. Ela então cancelou seu voo de volta para a Índia e planejou continuar suas férias em Amsterdã. Mais tarde naquela noite, Hani também foi ao clube novamente e olhou para Eiffel com Lakshmi na manhã seguinte. Era hora de Hani partir para o trem para Amsterdã. Como lembrança, Hani deu à sua melhor amiga o vestido que ela trouxe da Índia, enquanto Lakshmi deu a ela um pacote para ela dar a uma amiga, Roxette, em Amsterdã. Depois de passar dias em Paris, finalmente, Hani continuou sua jornada para Amsterdã. Durante sua viagem de trem, ela recebeu uma ligação de Vijay pedindo para conhecê-la, mas Hani, que estava farto dele, recusou e, em vez disso, disse a ele que Hani já estava morto. Chegando em Amsterdã, Hani foi imediatamente ao hotel que Lakshmi havia encomendado e como ficou surpresa porque teve que dividir um quarto com 3 homens que vieram de países diferentes. Eles eram Tim da França, Taka do Japão e Alexander da Rússia. Claro, Hani não gostaria de dividir um quarto com outro homem, então ela decidiu procurar outro hotel. Infelizmente, já era tarde e ela não conseguiu encontrar outro hotel, então, gostando ou não, ela teve que ficar lá, embora não estivesse acostumada com beliches e dividindo o quarto com 3 outros homens. Preocupada com sua segurança, ela então pegou seu travesseiro e decidiu dormir no banco do lado de fora do quarto, chocantemente, sonhando com Vijay. Felizmente, embora a vida deles fosse mais livre do que na Índia, felizmente, Tim, Taka e Alexander foram surpreendentemente gentis. Eles respeitavam muito Hani, até os 3 decidiram dormir fora e deixar Hani dormir no quarto, então na manhã seguinte, Hani começou a ser mais amigável e preparou o café da manhã para eles. Como de costume, Hani recebeu um telefonema de sua família, mas ela teve que manter em segredo que estava dividindo um quarto com outros 3 homens, porque, se eles descobrissem sobre isso, seus pais poderiam ter um ataque cardíaco. Mais tarde naquele dia, quando Hani estava viajando em Amsterdã procurando algo para comer, ela conheceu um homem chamado Marcelo que a recomendou para almoçar em seu restaurante, mas ao experimentar a comida, Hani não estava acostumada com a comida italiana e pediu temperos. Ela então adicionou esses temperos como se estivesse fazendo um prato indiano. Sabendo que Hani não estava gostando de sua comida, Marcelo ficou ofendido. Eles discutiram um pouco porque Hani estava bagunçando sua receita e fez como se fosse uma comida indiana. Hani teve o suficiente do argumento. Ela decidiu pagar a comida e saiu imediatamente dali. Embora fosse a primeira vez que viajava sozinha, felizmente, Hani conheceu boas pessoas como Lakshmi, bem como suas 3 colegas de quarto que pareciam estar se aproximando de Hani. Os 4 foram se divertir em Amsterdã, começando pegando uma canoa, jogando. Se apresentar na rua, ir à loja de conveniência e até ir com Tim comprar lembrancinhas. Um dia, enquanto saía com as amigas, Hani mais uma vez se encontrou com Marcelo. Ele disse a ela que queria devolver o dinheiro e disse que se um cliente de seu restaurante não gostasse da comida, ele não pediria para pagar pela comida. Marcelo achou que Hani entendia de culinária e a convidou para participar de um concurso de culinária, e se a comida que ela preparasse vendesse mais que a dele, ele a deixaria ficar com parte dos lucros daquele dia. Hani não parecia estar confiante consigo mesma, mas depois que seus amigos a encorajaram, ela decidiu aceitar o desafio. Mais tarde naquele dia, Tim, Alexander e Taka acompanharam Hani para conhecer Roxette, amiga de Lakshmi, que acabou trabalhando como stripper. Os 2 conversaram muito e foi assim que Hani descobriu que lá fora, o mundo não é só arco-íris e flores, mas lutas e sacrifícios. Há mulheres por aí trabalhando tanto para sustentar suas famílias, a ponto de trilharem um caminho contra a norma. Embora fosse errado, eles não tinham outra escolha. Do Roxette, Hani percebeu que as mulheres são fortes o suficiente para conseguir muito sem depender dos homens. Depois disso, Roxette convidou Hani para vê-la no clube. No dia seguinte, Hani foi ao concurso de culinária para cumprir o convite de Marcelo no outro dia. Naquela ocasião, Hani preparou com confiança um prato chamado Golgappa, um lanche exclusivo com um saboroso e picante molho especial da Índia. No início, os clientes que compravam reclamavam do picante, mas depois de um tempo, o sabor apimentado mudou para um sabor salgado que era único e nunca encontrado na comida italiana, que felizmente, o sabor combinava com a maioria dos clientes que vinham. Felizmente, no evento culinário, o prato de Hani vendeu muito bem e as pessoas começaram a fazer fila em seu estande. Graças a isso, ela também recebeu metade da renda naquele dia de Marcelo. Depois de dar o dinheiro, Marcelo disse brincando que os índios são muito bons em cozinhar, mas não em beijar, e para mostrar o quão errado Marcelo estava, Hani disse que os índios são bons em muitas outras coisas também. Depois de dizer isso, Hani ousou beijá-lo.
Infelizmente, ao voltar do evento, Rani acidentalmente encontrou Vijay, que estava procurando por Rani em todos os lugares por dias em Amsterdã. Quando conheceu Rani, Vijay imediatamente presumiu que Rani havia mudado porque sentiu o cheiro de álcool da boca dela e até dividiu o quarto com 3 outros homens. Ele então pediu que ela voltasse para a Índia e continuasse o casamento porque seus pais estavam se preparando para o dia. Ele teve a audácia de propor casamento a ela depois de rejeitar o casamento. Em vez de ser submissa a Vijay, Rani teve a atitude de rejeitar seu convite imediatamente. No entanto, como Vijay continuou forçando-a, seus 3 amigos pensaram que ela estava ofendida e tentaram apoiá-la. Ela então disse a Vijay que eles deveriam se encontrar em outro lugar para conversar sobre o problema. Na manhã seguinte, Tim, Taka e Alexander a convidaram para assistir a uma apresentação de rock, mas Rani foi forçada a recusar porque tinha um encontro com Vijay. Eles então olharam para a parede de seu quarto, que estava cheia de fotos e folhetos de todos os hóspedes que já haviam ficado no quarto antes. Antes de sair da sala, Taka decidiu anexar uma foto de seus falecidos pais enquanto Rani anexava um convite para seu casamento com Vijay, que havia sido cancelado. Depois de se encontrar com Rani em um restaurante, Vijay imediatamente comentou sobre a mudança na atitude e na aparência de Rani e pediu que ela voltasse ao que era antes porque achava que as pessoas que ela conheceu em Paris e Amsterdã haviam trazido uma má influência sobre ela. Depois disso, Vijay também se desculpou e pediu a Rani que começasse tudo do início e continuasse o casamento. Em vez de atender ao pedido, Rani apenas sorriu e disse que precisava correr para um show de rock porque se separaria dos amigos e não sabia quando encontrá-los novamente. Antes de sair de lá, Rani disse a Vijay para falar sobre esse assunto depois que ela voltasse das férias. Rani foi imediatamente ao show e parecia tão feliz quando conheceu suas 3 amigas porque essa seria a última vez que estariam juntas e que elas se separariam depois de alguns dias ficando juntas em Amsterdã. Para encurtar a história, depois que Rani chegou à Índia, ela parecia muito mais feliz do que quando partiu. Suas famílias ficaram surpresas ao ver sua aparência mais estilosa e confiante como se ela tivesse esquecido todas as suas tristezas. Ela então contou sobre sua história durante as férias em Paris e Amsterdã, desde o encontro com Lakshmi até quando conheceu seus 3 novos melhores amigos. Depois disso, ela pediu ao pai que a deixasse na casa de Vijay e disse a eles para irem embora primeiro. A mãe de Vijay ficou muito feliz em conhecê-la, o mesmo com Vijay que logo apareceu e a abraçou porque pensou que Rani ia falar sobre o plano de casamento deles, mas de repente, Rani enfiou a mão na bolsa e pegou o que parecia ser seu anel de noivado. Ela então o devolveu a Vijay e o abraçou calmamente enquanto agradecia, porque depois que ele a largou, ela teve a oportunidade de se explorar mais durante seu tempo em Paris e Amsterdã, começando por viajar sozinha, aprendendo a aceitar seus problemas vendo as condições de outras pessoas que eram mais difíceis, como Lakshmi e Roxette, que trabalhavam para a família, fazendo amizade com 3 homens que realmente a respeitavam, aprendendo a viver de forma independente, encontrando seu talento oculto, ou seja, cozinhar, não depender mais dos homens e o mais importante, ela estava mais confiante na vida. Vijay tentou se desculpar, mas ela o ignorou e saiu imediatamente dali. Para você que chegou até aqui e quer me ajudar a produzir, tem um botão de valeu logo embaixo desse vídeo, e com ele você pode apoiar o canal com alguma quantia em dinheiro que você tenha sobrando. Assim você ajuda o canal a se manter e produzir cada vez mais. Obrigado e até a próxima.